Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Povo de Deus, a paz do Senhor. Líderes, pastores, irmãs, irmãos, outras denominações que é da mesma família da fé, minha gratidão a Deus, a todos que compartilham, a todos que dão like, a todos que colocam a caixa de som na rua, ao pai, à mãe, à criança, meus queridos, muito obrigado por esse momento feliz e pela participação de todos no grande projeto da nossa EBD. Comigo, o irmão Nilton, pastor Luiz, professor César, Caio na filmagem, juntos formamos a EBD Online para abençoar as nossas vidas, a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, irmão Nilton orando ao Senhor. Eterno soberano Deus, Pai querido, Pai santo, nesta oportunidade, Senhor, queremos agradecer por estarmos aqui em mais uma aula, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede nesta noite. Papai amado, queremos te apresentar cada um que está do outro lado assistindo, Senhor, esta aula, e também, Senhor, nosso pastor, professor Osiel, tome em tuas mãos, continua abençoando, dando saúde, força e vigor, como sempre tens feito. Papai, assim nós te agradecemos por tudo que tens feito, em nome de Jesus Cristo, amém. Muito bem, queridos, pastor Luiz, a lição? Lição de número 2, tema, a fé de Abraão nas promessas de Deus. Primeiro ponto, Abraão volta do Egito para Canaã. Subponto 1, contenda entre os pastores. Subponto 2, Abrão e Ló se separam. Subponto 3, as escolhas de cada um. Ponto de número 2, as consequências das escolhas. Subponto 1, resultados da escolha de Abraão. Subponto 2, resultados da escolha de Ló. E subponto 3, a atitude de Abrão para com Ló. Ponto 3, os altares erguidos por Abrão. Subponto 1, Abrão, um construtor de altares. Subponto 2, mais um altar. E o subponto 3, o altar em Hebrom e Moriá. Muito bem. Às vezes nós podemos perguntar, e o irmão pode perguntar, pastor Osiel, qual a relevância da CPAD trazer uma temática sobre esta lição? Qual é o tema da lição? Diz aí. Homens dos quais o mundo não era digno. Muito bem. Homens dos quais o mundo não era digno. Mas a temática da lição de número 2? A fé de Abrão nas promessas de Deus. Então veja bem, por que a gente tem a necessidade hoje de tratar um tema como esse? Qual a relevância, pastor Osiel? Vamos analisar o seguinte. Primeiramente, o homem vive em um mundo que é dominado por riquezas, por bens materiais, por trabalho. Todo crente que vive nesta terra, ele é como Abraão. Abraão mudava de um lugar para o outro em busca de uma vida melhor. Abraão criava gado. Abraão casou-se. Abraão tinha filhos. E como tinha essa vida normal dele, envolvia o lado material, envolvia o lado emocional, envolvia o lado familiar. E como era que esse homem de Deus, ele deveria viver? Aí a gente olha para o mundo de hoje, eu pergunto, tem as mesmas coisas dos dias de Abraão? Ganhar dinheiro, trabalhar, se casar, construir. A nossa vida, ela é movida pelo que é material, ela é movida pelo que é terreno também. Porém, há uma diferença. Há dois tipos de pessoas que vivem na terra. Umas que são guiadas pelas coisas materiais. Ela vive para o dinheiro, ela vive para o carro, ela vive para a fazenda, ela vive para essa terra, sem nenhuma dimensão sobrenatural. Pronto. Ele não busca as coisas de cima, só busca as coisas de baixo, só da terra. Pessoas assim, elas são dominadas pelo materialismo. Porém, quando nós olhamos para Abraão, ele constrói a sua vida na terra, firmada em um pilar. Qual era o pilar da vida de Abraão? A fé. Agora, quando a gente olha para ele, Abraão, a Bíblia diz, ele não apenas creu em Deus, ele vivia baseado nas promessas. Ou seja, tem gente que diz assim, eu creio em Deus. Eu não sou contra não, eu acho até bonita a fé. Só que Abraão não era questão de achar bonita a fé, ele vivia na fé. Ele não vivia na terra baseado em promessas de melhorar a vida aqui. Ele vivia baseado na promessa do céu. Então, imagine você viver essa mesma vida de Abraão.
Ele mesmo sem ter evidências claras, palpáveis, concretas, objetivas, mas ele vivia pela fé. Quando nós falamos na lição de número 1, o chamado de Abraão, a Bíblia diz, partiu Abraão sem saber para onde? Isso é viver pela fé. Vamos analisar. Veja como era viver nas promessas do Senhor. Primeiro Gênesis 12, rapidinho. Depois Gênesis 15, 6. Gênesis 12, primeiro. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela Isso. e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Romanos 4, 20. O Gênesis eu não... Aliás, Gênesis 15, 6. 15, 6. E creu ele no Senhor e foi-lhe imputado por isso justiça. Romanos 4, 20. Romanos 4, 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Fortificado na fé. Agora Hebreus 11, 8 a 10. Bem que é Hebreus. Hebreus 11, 8 a 10. Hebreus 11, 8 a 10. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Nós falamos na aula passada que Abraão era um peregrino. E ele vivia em que eu disse? Em tendas. Que tendas nós falamos que representa o quê? Transitoriedade. Ou seja, Abraão, olha o que o Ainen Gruden diz, ele apenas não vivia uma fé de uma crença, mas ele vivia uma fé de dependência de Deus. Ele não tinha uma fé estática, uma fé parada. A fé de Abraão era dinâmica, ela estava em processo, em lapidação. O último texto que o pastor leu, Hebreus, capítulo 11, 8, 10, ele aguardava uma melhor cidade. Então veja bem, Abraão estava pensando, era em Canaã? Abraão estava pensando em Hebrom? Abraão estava pensando em Siquém? Abraão estava pensando em qualquer outra terra da Palestina? Da Mesopotâmia? Não. Ele tinha uma promessa da terra, não tinha? Mas ele vivia como peregrino, porque ele tinha uma promessa maior. Qual era a promessa maior? A cidade nos céus. Olha, isso aqui é muito importante. Então, tem pessoas que vivem aqui na terra, mas dizem que tem Deus, diz que tem fé, porém o seu coração é apegado aos bens materiais. Pode falar. Interessante, e até hoje existem dois tipos de gente. Uns que pauta a sua vida pelo que vê, e outros pelo que ouviram de Deus. É verdade. Então, quando a gente fala de Abraão, essa dinâmica da fé, eu vou até colocar aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui, primeiro, obediência, certo? Obediência. A primeira coisa que tinha na vida de Abraão era essa dinâmica da obediência. Depois da obediência, ele tinha perseverança. Pronto. Depois da perseverança, era escatológica. Olha os 3 níveis de fé de Abraão. Abraão tinha uma fé o quê? Obediente. Ele tinha uma fé perseverante. E ele tinha uma fé escatológica. Porque, se você observa bem, quando Deus chama Abraão, Abraão obedece. Não obedece? Agora eu pergunto aos senhores, ele já sabia de tudo que ia acontecer? Então ele obedeceu sem saber tudo. Rapaz, isso aqui é muito pesado. A obediência, queridos irmãos, de Abraão era uma obediência sem entender. Porque para Deus eu tenho que saber que Ele é quem está no controle. E se Ele está no controle, eu vivo dependendo dele. Eu não vivo dependendo de lógica. Eu não vivo dependendo de circunstâncias. Eu não vivo dependendo de momento. Eu não vivo dependendo de homens. Eu não vivo dependendo de escape humano. Eu vivo a minha fé dependendo de quem? E para viver assim, eu tenho que viver como? Em obediência. Mas essa obediência, ela tem que ser o quê? Porque a Bíblia diz que ele se fortificou na fé, dando o quê? Glória a Deus. Eu pergunto aqui, a vida de Abraão tinha altos e baixos?
A vida de Abraão tinha negatividade, a vida de Abraão tinha sofrimento, a vida de Abraão tinha guerra. Então, se ele só tivesse a obediência e não tivesse a perseverança, ele ia seguir? Sim. E eu tinha tudo para desistir, porque Deus promete descendência. A mulher é estéril. E aqui e acolá quer tomar ela. Prometeu bênção. Que bênção? Tudo está dando errado. Todo Prometeu tempo, terra e a terra está ocupada. a terra, tudo, nós falamos isso na aula passada, não foi? Da contraria Agora veja bem, ele vai manter perseverança, como falou o professor César, ele vai manter perseverança em meio à contraria, ele vai manter a obediência em que o cenário não parecia favorável, ele continua dando glória a Deus quando ele não tem filho, ele continua dando glória a Deus quando a mulher ainda é estéril, ele continua dando glória a Deus quando vê que só o Damasceno Eliezer vai ser o seu herdeiro. Ele continua dando glória a Deus e perseverando quando Deus diz, me dá o teu único. Isso é que é fé perseverante. Meu Deus do céu. E aí Romanos 4:20 diz que ele se fortificou dando glória. Ele dava glória a Deus, não é que ele andasse na rua, glória, 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 porque tem gente que pensa. A postura dele de obediência e de confiança e de perseverança fazia ele viver dando glória. Era a postura, era o comportamento, era a atitude. Rapaz, que coisa linda. Olha, o terceiro nível da fé dele era o quê? Vamos lá para Hebreus 11:10, escatológica. Vamos lá. Vamos ver o que era a fé escatológica de Abraão. Hebreus 11:10. Porque esperava a cidade que tem fundamentos. Ele esperava uma cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Ou seja, ele vivia ali em Canaã, andando pela Mesopotâmia, ele vivia trabalhando. Agora, a cidade dele era lá? O coração dele estava lá? A vida dele estava ali? Então, Abraão era materialista? Abraão era avarento? Abraão vivia na terra com o coração na terra? Não, ele vivia na terra como pronto, mas tinha um coração voltado para Deus. Então escute bem, pastor Ziel, que tipo de fé eu devo ter? Essa fé de Abraão, que ela tinha 3 níveis. Qual era o primeiro nível? Obediência. Segundo nível? Perseverança. Terceiro nível? Escatológica. E tudo está mostrando, era esse tipo de fé que Abraão tinha. Olha a dinâmica, obedecer sem entender, perseverar sem ter melhora e manter sempre a visão no céu. Porque quando eu mantenho a visão no céu, o que não presta no mundo não me ataca. Por que tem muito crente hoje doente, esperando no Lula, esperando no Bolsonaro, esperando no Trump? Porque a esperança dele está onde? Só aqui. Agora, se eu tenho a esperança escatológica na cidade do céu, a cidade aqui pode não prestar, mas eu vou manter a minha. Porque a minha obediência, ela tem um telos, ela tem um fim. Qual é o fim? O céu. Aí Paulo diz em Colossenses 3, primeiro, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são. Eu pergunto aqui, quando você olha para o patriarca Jó, o coração dele estava aqui ou estava lá? Eu pergunto, ele também tinha fé obediente? Ele também tinha perseverança? Esse aqui adoeceu, perdeu a saúde, perdeu os bens, perdeu os filhos, perdeu a moral perante o povo, perdeu o status, mas ele perdeu a fé escatológica? Eu sei que o meu Redentor, e um dia ele vai se levantar. Eita, glória a Deus. Ok? Então veja bem, pastor, então qual é a relevância desse tema para hoje? 4 coisas eu quero dizer sobre a relevância dessa lição de hoje. A primeira relevância, nós podemos observar que a vida de Abraão era uma vida marcada por altos e baixos. Eu pergunto, tinha crises na vida de Abraão? Tinha. Tinha situações na vida dele? E assim como ele enfrentava os problemas da época dele, nós enfrentamos problemas modernos, sim ou não? Agora tem uma coisa, nós vivemos por fé ou pelas circunstâncias? Então, se eu vivo pela fé, é a primeira coisa, se eu tenho promessa de Deus e vivo pela fé, eu não vou me importar com as circunstâncias. A segunda coisa, observem bem, quando a gente olha para as circunstâncias, que nós vivemos pela promessa e não pelas circunstâncias, há uma coisa muito importante. Num mundo materialista, as pessoas que são movidas pelas circunstâncias, hoje a bolsa pode estar boa, amanhã o dólar pode estar bem, pode estar em baixa. Aí é o seguinte, hoje você pode ter saúde, amanhã
não ter saúde. Pode ter um filho que casou, deu um problema. E se eu viver pelas circunstâncias, eu vou afundar. Mas se eu viver pela promessa, as circunstâncias não alteram a minha esperança da glória. Eita, rapaz. Por isso que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,7, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. A segunda coisa é relevante para nós para mostrar a fé genuína. Essa fé genuína ela é marcada pela renúncia. Abraão teve uma fé como? De renúncia. Ele renunciou. E é interessante quando a gente lê Lucas, lê bem aí rápido, 14:33. Lucas 14:33. Vamos lá. Lucas 14:33. Cadê a Bíblia que a irmã te deu, rapaz? Tem que trazer ela. Assim, pois, eu estou treinando nela. Primeiro. É, né? Ah, tá certo. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Veja bem, Abraão não era apegado a nada. Ele tinha coisas, sim ou não? Ele tinha coisas, mas eu pergunto, as coisas dominavam ele? Veja que a fé de Abraão era marcada de renúncia. Eu falei na aula passada. Renunciou à terra, renunciou à pátria, renunciou até às famílias, não foi assim? E ele partiu para onde não sabia. Então, veja que isso aqui é interessante para nós, porque Abraão vivia pela promessa e não pelas circunstâncias. Abraão vivia por uma fé genuína, que renunciava a tudo. Terceiro, a fé de Abraão é provada no tempo. Abraão não deixava o tempo alterar a fé dele, mas ele vivia a fé contra o tempo. Contra o tempo. Isso aqui é interessante, por quê? Porque Abraão não seguia o cronograma dele. Se fosse pelo cronograma dele, a Sara poderia ter filho? Se fosse pelo cronograma de Abraão, ele poderia ter filho? Então Abraão vivia no tempo, mas não estava apegado ao tempo. Porque ele acreditava no projeto de quem? No cronograma de quem? Olha para cá, bota para cá, Caio. Querido irmão, se você vive no cronograma de Deus, você vive o tempo de... Ah, mas é porque tem um esquema, tem um sistema, e eu estou ficando velho. E Deus abençoou Abraão como? Já velho. O problema não é ser velho, nem ser novo. O problema é estar no tempo de... Porque quando tu faz o teu tempo, tu cai. Bota para cá, Caio. Tu está filmando direito? Bota para cá. Verdade de Deus para o Brasil. Não se contente com o teu tempo. Não faça o teu tempo. Lá fora tem uma música. Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Com o crente é diferente. Salmo 40. Eu esperei com paciência. Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu. Então o crente, ele fica no tempo de... Ah, pastor, mas o tempo está contra mim. A Sara já tem 65 anos, eu já estou com tanto... Aí lá vem, eu estou fora do tempo. Mas quando Deus chamou Moisés, Moisés tinha quantos anos? 80. Hoje, se a gente for analisar, diz assim, o que é que um velho de 80 ainda faz na obra de Deus? Agora tem uma coisa, Salmo 92:14, a Bíblia diz que na velhice darão fruto. Quem vive em Deus, Deus preserva o tempo. Abraão não vivia na cronologia dele. Abraão vivia no qual tempo? Bota para cá, Caio. Bota para cá. Verdade de Deus para o Brasil. Não viva no teu relógio. Viva o relógio de... Com Deus não tem esse negócio. Eu estou ficando velho. Ou eu estou nova demais. A questão não é isso. A questão é o tempo. E quem vive no tempo de Deus só faz na hora certa. Quem vive no tempo de Deus não se atrasa. Quem vive no tempo de Deus não tem esquema. Quem vive no tempo de Deus não marca horário. Quem vive no tempo de Deus espera um momento de Deus. Por isso que Jesus disse lá em João, ele disse no 17, ainda não é chegada a minha... Jesus morreu na hora, veio no tempo, viveu no tempo, ressuscitou no tempo, porque o programa era o de Deus. Mas aí vocês podem observar outra coisa, aqui vocês podem analisar. Vamos ver se ele viveu no tempo, Hebreus 10:36. Hebreus 10:36. Porque ainda necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Ah, como é que se alcança a promessa? É só com paciência. E ele ainda diz assim, depois de ter feito tudo. Olha, depois de haver feito, faça o quê? Alcançar a promessa. Não, lê ele. Depois, ainda necessitar de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Depois que você fizer tudo, é para ficar apressado? Senhor, quando é que isso vem?
Qual é o tempo? Depois de fazer a vontade de Deus, é para ficar como? Com paciência. Porque quem é que sabe o dia? Quem é que sabe a hora? Quem é que sabe o tempo? Quem é que sabe o momento? Então a fé de Abraão não era na cronologia de Abraão, era na cronologia de quem? Pronto, que é o Kairos de Deus, não é isso? Aí a quarta coisa, a fé não nos torna estáveis aqui, ela nos torna peregrinos. Eita, Filipenses 3:20, a gente sabe até de cor. A nossa pátria, de onde aguardamos? O nosso Salvador. Então veja bem, Abraão tinha uma parada fixa aqui? Abraão tinha uma residência fixa aqui? Abraão estava certo que ia viver aqui? Tem irmão que diz, eu não saio desse lugar, porque esse lugar é minha vida. Pronto, tu não é peregrino. Não é assim? Eu amo essa cidade, é o meu lugar. Não é peregrino. Porque Abraão vivia nos melhores lugares daquela época. Mas isso é coisa para a mulher de Ló. Ele vivia nos melhores lugares, mas ele dizia como? Eu sou a nossa pátria está nos... Olha, irmão, então isso aqui, hoje todos os crentes precisam estudar isso aqui. Olha o tanto de razões que eu estou mostrando por que você precisa estudar isso aqui. É coisa linda, né? Com base num texto simples, né, pastor? Rapaz, O texto de Abraão, a gente não tira essa profundidade toda. Na visão crua, nós não tiramos isso tudo. Que até a visão que a gente tem da vida de Abraão já é uma visão materialista. Abençoado, cheio de bênção, cheio de posse, cheio de tudo. Mas nós não entendemos o que tem por trás disso. Paciência, obediência, perseverança. É mesmo. Por isso que eu estou dizendo. O Zé está fazendo? Descortinar o texto. Nas lições. É porque eu vejo alguns aí na televisão que quer criticar a CPAD, criticar a Assembleia de Deus. Aí diz, a mesma revista. Não, é o mesmo texto bíblico. Agora o problema é que tu não estuda o texto bíblico. Porque se você pegar a lição, não são os 3 pontos? Aí tem irmão que diz assim, a CPAD tem tanto tema para tratar, por que ela não trata desses assuntos? É porque tratar assunto moderno sem Bíblia é a mesma coisa. Nós estamos falando, não é de assunto moderno, nós estamos falando da Bíblia. Eu pergunto, o Abraão que viveu lá atrás, eu pergunto, tem materialismo hoje? Tem avareza hoje? Tem pessoas desesperadas no tempo? A Bíblia está mostrando para nós, olha a relevância. Pastor Luiz falou aqui, agora eu fui meditar. Observem bem, ele vivia pela promessa e não? Não foi. Olha, eu falei aqui, pastor Luiz, 4 coisas. Ele vivia pela promessa e não pelas circunstâncias. Quem tem promessa não se deixa levar pelas. Pode o mundo cair, pode virar. Salmo 46, ainda que o mundo se abale, ainda que os mares, eu confiarei. E o Salmo diz no 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou. Então, as circunstâncias alteram a fé de crente? Pronto. Daniel foi assinar o decreto no capítulo 6 de Daniel, para ele ser jogado aonde? Na cova. Pronto, ele sabia que era a cova? Tinha os leões? Agora eu pergunto, as circunstâncias mudaram o roteiro de Daniel? Eita glória! Daniel ia ser jogado aonde? Irmão, hoje tem crente que só porque o médico diz, tu vai morrer, aí pronto, ele muda. Se desespera, irmão Nilton, é um choro velho, é uma tristeza. Pode pra cá, pode pra cá, pode pra cá. Olha, verdade de Deus para você. Você está me ouvindo aí agora. Talvez o diagnóstico é contrário a você. O médico diz que tu vai morrer. Talvez é um câncer. Talvez é uma circunstância que você está respondendo na justiça de modo ilegal. Mas se você está sincero diante de Deus, confie não nas circunstâncias, confie na promessa. Porque promessa não deixa você morrer. Promessa não tira a tua alegria. Promessa te mantém de pé. Promessa não deixa você viver pelas... A Bíblia diz que quando Daniel, está lá em Daniel 6:10, soube que a escritura estava lavrada. E o que mais? Assinada. E era assinada para quê? Era assinada para ele ir para onde? Era assinada para ele ir para um hotel? Era assinada para ele ir para onde? Agora imagine, irmão, se o Daniel fosse dormir à noite, meu Deus, e o meu corpinho aqui, eu vou ser lançado? E os leões estavam como? Famintos. Na hora que jogasse, o decreto de morte. Decreto de morte. Acabou, não. Pronto, ele poderia, pronto, eu não vou orar hoje. Mas ele fez como? Ele foi para casa e a Bíblia diz que ele fez o quê? Como de? Ele foi fazer campanha? Porque tem crente hoje que não ora, mas na hora que vem uma crise, viu campanha. Abraão não fez?
campanha. Ele procurou a corrente? Ele procurou sal grosso? Ele procurou 318 pastores para pôr a mão nele? O que foi que ele procurou? Ele só procurou manter o que ele já vinha? As circunstâncias. Eita! Meu Deus dos céus! As circunstâncias não alteraram o roteiro de vida de Daniel. Hoje tem irmão que diz que confia em Deus, tem fé em Deus, mas qualquer coisinha altera. Não é por isso que eu estou dizendo aqui. Então, em primeiro lugar, quem vive pela promessa não se deixa levar pelas circunstâncias. Segundo, quem vive pela fé renuncia tudo. Pronto. Você pode ser um grande empresário, pode ser um homem rico, pode ser uma mulher rica, mas você tem apego a isso? Não. Na hora que Deus disse, Abraão, sai da tua, eis-me aqui. Não é assim? Ele tinha apego? Não, pronto. Me dá o teu? Ele disse assim, não, isso aqui é minha vida. Foi assim? Está em tuas? Tá. E a terceira coisa, a fé é provada no tempo. Sabe quando é que a gente sabe que um crente tem verdadeira fé? É quando no tempo as coisas não estão acontecendo, mas ele continua o quê? Dando glória a Deus. Ou seja, tudo era contra Abraão no tempo, mas ele continuou. Eita. E a quarta coisa, a fé nos torna o quê? Peregrino. Ou seja, a fé, ela diz para você, pode trabalhar, pode ganhar dinheiro, pode ter fazenda, pode trabalhar, vá mudando de um lugar, não é assim? Mas teu lugar não é, porque Hebreus 11:10 diz, ele aguardava uma cidade, que o arquiteto, eita, a gente vai para Brasília, um dia desse eu cheguei em Brasília, aí o irmão dizendo, olha aí pastor, que o Oscar Niemeyer, né? Niemeyer, né? Oh, mas é bonita, é mesmo. Agora eu entrando em Minas Gerais, o irmão disse, aí pastor, que o Oscar, eu disse, é mesmo. Agora, é só um arquiteto tá aqui. Agora imagine. Imagine tu morar numa cidade que o arquiteto é o construtor dela. Pronto, é ele mesmo fazendo. Rapaz, agora é o texto bíblico, vamos lá. Ou nós já lemos o texto? Não. Não, lemos vamos não. lá. Isso aqui tudinho é só para mostrar a relevância. Sim, vamos lá. Gênesis 13, 7 a 18. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abrão para Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque nós somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres para a esquerda, irei para a direita. Se escolheres a direita, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor para Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte, do sul, do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês hei de te dar, a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre toda esta terra, no seu comprimento e na sua largura, porque eu a ti a darei. E Abrão armou as suas tendas e veio, e habitou nos carvalhais de Manre, e estavam junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Muito bem. E edificou ali um altar ao Senhor. Primeiramente, irmãos, esse assunto é muito importante, porque a fé, ela tem, ou a vida do crente, ela tem 3 dimensões. Qual é a primeira dimensão da vida do crente? Fé. Qual é a segunda? Espiritualidade. E a terceira é a prática. Vamos lá. Qual é a primeira? Fé.
olha aqui, três dimensões na vida do crente. Primeiro, fé. Segundo, espiritualidade. Terceiro, prática. Porque tem crente que tem fé, mas a gente vê na prática que essa fé dele é só emocional, ela não é fé pactual. Abraão não tinha fé emocional. A fé emocional chora: meu filho, não, eu não aceito, Deus levar. É a fé emocional. Mas Abraão não tinha fé emocional. Abraão tinha fé pactual. Por isso que lá em Gênesis 22:8, ele disse assim: meu filho, para ti Deus proverá o cordeiro. Porque Abraão entendeu, não adianta eu gritar, não adianta eu berrar, não adianta eu bater pé. Quem é dono da vida é Ele. Quem é o soberano é Ele. Quem é o Senhor, pronto. Se Ele está mandando eu fazer, eu vou fazer, porque Ele vai dar o jeito dele. Ele não já disse que eu vou ser uma grande? Ele me tirou de pai exaltado para pai de nações. Então como é que Ele vai dizer que eu vou ser pai de nação? Ou seja, Ele tinha a dimensão mas Ele tinha o quê? Agora, quando é que eu sei? Epa! Quando é que eu sei que ele é um homem de fé e de espiritualidade? Caio, tu está atento, Caio? Que agora eu peguei o mistério. Abraão não era só pai? Como é que eu sei que ele era de fé? Às vezes quando eu falo aqui dos irmãos, aí os irmãos gostam de me criticar. Mas tem crente que ele é bom só para choro. É assim ou não é? Tem crente que é bom só para estar. Glória a Deus, ele vai no ciclo de oração, ele vai na oração, chora. Mas ele só tem ele só tem o quê? A espiritualidade, a fé emocional e a espiritualidade. Só que essa espiritualidade dele não é a espiritualidade bíblica. Não é a espiritualidade centrada. Você quer ver um homem espiritual? Tu quer ver um pastor espiritual? Agora tem mistério aqui. E aí, não está no texto não, isso aqui foi que Deus me deu agora. Veja bem, vamos ver agora um homem espiritual. A Bíblia diz que eles desceram ao Egito, eu vou já falar do Egito. Eles desceram ao Egito. Lá no Egito, você pode observar claramente. Vocês podem observar claramente. Abraão vai descer ao Egito, não vai? Mas quando Abraão leva o seu sobrinho, não é isso, pastor? Quando leva o seu sobrinho, está aí. E Abraão desce ao Egito, né? E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. Aí o texto lá em cima começa: subiu Abraão, não é isso? Pois 13. E fez o quê? Subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele, sua mulher e tudo que tinha, e com ele seu primo Ló. Então ele vai para onde? Ele vai para o Egito. Ele desce ao Egito. Quando chega no Egito, deixa eu dizer uma coisa para vocês. No contexto bíblico, o Egito fala de três coisas: aparência humana, dependência humana, refúgio fora de Deus, soluções carnais. Tudo isso representa o Egito. Mas se vocês atentarem, Abraão aqui cometeu um erro. Ele desceu ao Egito por causa da fome. Segundo, ele tomou decisões baseadas no medo. Quando ele chega lá, ele diz: Sara, tu diz que não é minha mulher. Olha os erros. Não é minha mulher. Pronto. Primeiro, qual foi o primeiro erro? Fugiu por causa da... Confiou em Deus? Não. Ele confiou em Deus? Não. Aí segundo, ele tomou a decisão de mentir. E um irmão botou assim: não, ela era irmã dele. Não, era meia irmã. E ele não estava dizendo, o faraó não perguntou se era irmã, perguntou se era a esposa. Terceiro, ele comprometeu o seu testemunho. Porque no momento que ele mente, ele compromete o quê? O testemunho dele. Então veja bem, quais foram as consequências no Egito, pastor Zéu? Crise moral, mentira. Lá no Egito ele? Conflitos futuros. Observem que lá no Egito os dois vão prosperar. E essa prosperidade de lá vai implicar um quê? Um conflito na vida de quem? De Abraão e Ló. Porque os dois prosperaram. Eita, rapaz. Rapaz, é negócio sério. Aí você vê influências negativas. O estilo de vida do Egito vai influenciar Ló, vai influenciar depois o povo de Deus que também desceu para o Egito. Nunca é bom na nossa vida.
Nunca é bom na nossa vida. É. E aí, no Egito, a consequência para Faraó. Deus interviu ferindo quem? Ferindo Faraó. Agora vamos lá. Eles descem ao Egito, ganham bens, e de repente, por causa de espaço físico e de aumento. Oh meu Deus. Como é que diz o verso? E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão. Lá vai. O verso 6 diz assim, pastor. E não tinha capacidade a terra para poder habitar juntos, porque a sua fazenda era muita. Para aí. Não poder habitar juntos. Agora eu faço a pergunta bem aqui. Onde é que está todo o problema nosso hoje nas eclesiologias? Onde é que está todo o problema convencional hoje? Hein? Espaço. Essa cadeira é minha e ninguém toma ela. Essa igreja é minha e ninguém toma. Pronto. Quem é o cantor aqui sou eu. Aqui eu não tenho vez para. O pregador desse congresso sou eu. Nós estamos brigando por espaço. Nós estamos brigando por aumento dos nossos bens. E é aqui que eu quero mostrar para vocês a espiritualidade de quem? De Abraão. Porque os dois cresceram. Não há problema em crescer. O problema está na falta de espiritualidade. Aqui você vê, meu Deus do céu. Eu coloquei aqui que a necessidade de maturidade era muito grande. Porque se Abraão não tivesse maturidade, quem era que ia ficar brigando entre os irmãos? Abraão e quem? E Ló. E os pastores de quem? De Abraão e os pastores de quem? Meu Deus do céu. Eita, irmão. Observe bem que nós colocamos aqui. Prosperidade sem espiritualidade. Porque o Ló vai prosperar, não vai? Só que o Ló não tinha espiritualidade. Prosperidade sem espiritualidade mata. Prosperidade sem espiritualidade não aceita ninguém pisar no seu terreno. Esse pedacinho de terra é meu. Essa cadeira é minha. Eu sou a dirigente do circo. Se me tomar, eu duro. Me tira daqui para tu ver. Delação premiada na fé. Eita, rapaz. Por que houve contenda entre os pastores de Ló e o de Abraão? Começando com os pastores de Ló. Tinha aumentado. O espaço não dava. Mas por que eles já estavam brigando logo, sem Abraão saber? Mas por que eles estavam nesse nível? Pronto, agora pegou. Quando você não tem espiritualidade, o problema não é o espaço. O problema não é o gado aumentar. O problema não é a fazenda crescer. O problema é quem é o dono da fazenda. O problema é quem está liderando os pastores. Irmão, rapaz. Eita, meu Deus. E aí o que é que acontecia? Quem era que habitava lá nesse período? Os cananeus. Aí pronto. E os cananeus vendo os pastores brigando. E eu dizer o que deles? Sem testemunho. É testemunho fraco. Olha aí, a presença dos cananeus. Então veja bem, o Ló tinha espiritualidade? Não. Era sobrinho de Abraão, vivia com Abraão, andava com Abraão, mas não tinha a mesma fé. Ele tinha até um bom desejo, ele queria ser justo, tinha até uma boa vontade. Meu Deus do céu. Prosperidade, irmão, olha aqui, prosperidade sem espiritualidade, digam comigo, gera conflitos. Eu vou fazer uma pergunta. Se um pastor é abençoado, ele cresce, mas se ele tem espiritualidade, ele gera conflito? Vai para cá, Caio. Você que diz que é espiritual e é causador de briga na internet, num culto, você não tem espiritualidade nem? Outra, espiritualidade verdadeira nunca mata ninguém. Eu vou dar um exemplo aqui. Se, digamos, pastor Luiz é um cantor. Ele é um cantor e eu estou na festa, ele canta Hino de Fogo, não sei o quê. E eu sou um teólogo. Eu não concordo muito com aquilo ali. Mas a minha espiritualidade não desafia ele. A minha espiritualidade não enfrenta ele. E se eu tenho amor de verdade, quando terminar eu digo, irmão, olha, eu vi, você canta bem, tem um talento. Por que você não melhora mais essa letra, teologicamente, biblicamente? Mas eu pegar microfone para estar esculhambando ele, o cantor, ou o pregador, eu mostro que eu não tenho espiritualidade verdadeira. Eu posso ter espiritualidade de aparência.
Até um pastor que ele pega o microfone para esculhambar com a igreja, matar crente, ele não tem verdadeira? Vamos ver o que é espiritualidade. Gálatas, rapidinho. Eu nem anotei, mas o Espírito Santo me lembrou aqui agora. Gálatas 6 primeiro, rapidinho. Gálatas 6 primeiro. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais. Epa! Vós que sois o quê? Espirituais. Vai. Encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Tá vendo? Então veja, aqui você vê dois níveis de espiritualidade. A espiritualidade de Ló e dos pastores de Ló. Agora você vê a espiritualidade de quem? De Abraão. Veja que aqui, essa briga entre os pastores de Abraão e Ló, o que os cananeus iam dizer? Mau exemplo, péssimo testemunho. Péssimo testemunho. Aí houve esse conflito. E eu pergunto, olha irmão, é tão atual, qual é o nosso conflito hoje? É o mesmo conflito. Tem irmão que diz, por que a lição dessa? É por causa disso aí. Não havia espaço. Primeiro, aumento de bens. Aumento de bens de quem? Pronto, a igreja começou a crescer, aí o crente diz, os crentes começam, havia muitos crentes. Depois que a igreja se tornou grande, ela perdeu a sua espiritualidade. Quem perdeu foi tu também. Porque tu que já está falando, tu já perdeu. Aí, o Ló não tinha espiritualidade verdadeira, nem os pastores dele. Verso 8, 9, veja aí agora. 9. Isso. E disse Abrão a Ló, ora Ló, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque nós somos irmãos. Meu Deus. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Está vendo? Agora vamos ver aqui na prática o nível de espiritualidade de quem? Meu Deus do céu. Irmão, quem era o chefe da família? Abraão. Quem era o dono de tudo? Quem era o patriarca? Quem era o mais velho? Quem era o mais inteligente? Pronto. Mas quem era que tinha o direito de escolher? E o que foi que Abraão fez? Eita. Ei, irmão, não temos essa espiritualidade não. Nada, onde é que nós temos isso? Aí lá vem o Abraão. O que é logo que está tendo aqui? Não é porque está tendo um conflito, meus pastores e os teus, porque nossos bens aumentaram. Ele diz, parem com isso. Espiritualidade. Homem de Deus não bota lenha na fogueira. Homem de Deus apaga fogo. Não haja contenda entre os meus e os teus, porque nós dois somos irmãos. Primeiro, os cananeus estão aqui. Vocês vão escandalizar o nosso testemunho por causa de espaço. Vocês vão escandalizar a igreja por causa de espaço. Tem pastor brigando por espaço. Aqui a área de eu botar minha igreja é aqui. Rapaz, tanto pecador morrendo, ele morrendo brigando por espaço. Olha a atitude de Abraão. Ele abre mão do seu direito. O Ló vivia com quem? Quem era que sustentava o Ló? Quem foi que levou o Ló? O Ló não tinha direito de dizer? E Abraão tinha direito de dizer? Ele disse, não, mas quem tem... Caio, quem tem espiritualidade... Ele disse, não, meu filho, vamos fazer o seguinte, não haja contenda entre os meus. Vamos fazer o seguinte, o Abraão, irmão, que não ligou para que abandonou tudo, aí ele ia brigar agora por um espaçozinho. Por que Abraão, Caio, por que Abraão não brigou por espaço? Porque quem briga por espaço é quem tem visão limitada. Quem briga por espaço é quem não tem fé em Deus. Quem briga por espaço é quem não tem promessa. Quem briga por espaço é quem está na carnalidade. Quem briga por espaço é o que sabe que não está, o que está ali esperando amanhã. Abraão sabia. Ele abriu mão do seu direito. Segundo, quando ele abre mão do direito dele, que ele era tudo isso, o que ele estava evidenciando? Humildade e fé. Eita, meu Deus. Um homem do tamanho de Abraão, ele poderia dizer para o sobrinho dele, rapaz, você me respeite. Crie vergonha na tua cara, manda teus pastores procurar o teu lugar. Ele disse, não, nós dois somos. Tu não era ninguém. Irmão, eu sou teu irmão. Olha aqui a outra coisa. Abraão disse assim, eu vivo por fé. E quem vive por fé não compete com ninguém. Porque é espaço, quem abre é Deus. Quem amplia lugar é Deus. Quem faz a florescer é Deus.
A Bíblia diz que os irmãos de José brigavam porque José tinha um espaço maior em casa. Tinha ou não tinha? Aí pronto, venderam o irmão pensando assim: nós vamos limitar o espaço dele. Aí fizeram, foi amplo, porque o espaço que ele só era o menino que sonhava, agora no Egito ele é o governador que manda. Eita. Não conseguiram, mesmo vendendo o menino, mas o pai só amava mais a José. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Abraão competiu com ele? Abraão fez duelo com ele? Problema, irmão, nós não pregamos evangelho para competir. Nós pregamos evangelho para dar testemunho do Deus eterno. Eita. Aí veja bem, nós vamos ter agora duas escolhas, não é isso? Vamos lá, pastor. Qual é o verso aí agora? 10 a 13. 10 a 13. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Muito bem. Observe que agora nós vamos ter duas escolhas. Abraão andava por onde? Por fé. E o Ló? Por vista. Quando o Ló escolhe, olha aqui, irmão, a escolha de Ló, ele fez a escolha como? Baseada na aparência. Olhou a campina e viu ela bonita, linda, mas era uma escolha só na aparência. Ele não atentou que era o quê? Sodoma. E era uma bênção que parecia de Deus. Observe bem que quando ele olha, veja o verso 10. Olha como é lindo o verso 10. Verso 10. Levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então, veja, deixa eu dizer para vocês. A escolha de Ló, ela era marcada por essas três coisas. Primeiro, aparência. Segundo, facilidade. Às vezes a gente pensa que vai ser uma bênção. Às vezes é um político fazendo uma proposta para você e você diz: eita, a aparência é boa. Mas só que você se esquece que está perto de onde? Sodoma. Tem muita bênção que é só aparência. A bênção da facilidade, o melhor emprego, o melhor carro, não assina bem aqui e amanhã a tua vida está toda acabada. Não queira bênção de facilidade, bênção de aparência e bênção que está pertinho de onde? Porque às vezes você ganha um grande cargo, mas destrói a família, destrói o casamento, destrói a vida espiritual, porque é bênção pertinho de onde? Eita. Meu Deus do céu. É verdade. É assim mesmo. Já está pronta, toda bonita. Ele levantou os olhos e viu o quê? As campinas. Ei, mas tá. Falei. No hebraico é que ele arregalou os olhos. Cresceu os olhos. Cresceu os olhos. Agora, vamos lá. A escolha de Abraão. Olha aqui. Aqui é a escolha de Ló. Ok? Nós não botamos não, pastor? Cadê? Reafirmando a promessa. 14:17. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vai lá. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos, e olha desde o lugar que estás, para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, hei de te dar a ti e a tua semente para sempre. Farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também contará a tua semente. Levanta-te, percorre toda esta terra, no comprimento e na largura, porque eu te darei a ti. Agora prestem minha atenção. Quem foi que escolheu? Abraão ou Deus? Então, quando o Ló se separa, Deus vai reafirmar e ele fala depois que ele se a promessa, a escolha de Abraão, ela tem 3 níveis. Primeiro, ela foi baseada em Deus. Segundo, ela foi baseada na renúncia. Preste bem atenção. O Abraão, de novo, renuncia. Ele renunciou o seu direito, ele renunciou a sua posição, ele renunciou estando em humildade. Vocês se lembram que lá em 1 Coríntios 6, quando Paulo fala dos irmãos que estavam levando os outros para os tribunais, ele diz assim: não é melhor sofrer o dano? Não é melhor perder? Só que a gente pensa que perde, mas Abraão vai escolher confiando em
Ele nem escolheu, ele deixou quem? E como Deus escolheu, Deus disse assim: já que agora tu não olhou para a aparência, não o escolheu pela vista, você não se preocupou, você deixou nas minhas, eu vou fazer contigo. Levanta os teus olhos e olha o teu, eu vou te abençoar pelo norte, pelo sul, pelo leste e pelo oeste. Os 4 pontos. Eita! Deus ia cercar Abraão de bênção na frente, por trás, por cima, pelos lados. Porque ele deixou quem escolher? Ele deixou Deus escolher. E ele fez uma renúncia. Qual foi a renúncia? Ele deixou quem escolher? Não. Ló. E Ló não tinha nenhum direito. Quem era maior do que Ló? Quem era o tio dele? Quem era o chefão? E Abraão na posição. Irmão, às vezes nós somos tão altos que a gente não quer perder por causa da nossa posição. E o Ló fez o quê? Escolheu. Ele teve prioridade, não teve? Lá em Filipenses 2, Paulo diz: cada um considere os outros superiores a si. Olha aí. Irmão, isso aqui é para quem é espiritual. Eita, rapaz. Eita, meu Deus do céu. Aí quando ele viu que era espiritual, preste bem atenção. Quando ele viu que era espiritual, ele renunciou. E a terceira coisa, ele mostrou dependência em Deus. Pronto. Se tu escolheres a direita, eu vou para a esquerda. Se tu escolheres a esquerda, pronto. Agora, Abraão ficou na encruzilhada. Para onde eu vou? Deus disse: olha agora, olha, levanta os teus olhos. Eita. Meu Deus. Aí o que Deus fez com Abraão depois que ele se separou? Eu pergunto, quem tem fé anda competindo? Porque quem tem fé, irmão, não briga por nada. A Bíblia diz em Gênesis 26 que Isaac cavava o poço e os inimigos vinham fazer o quê? Tomava. Quando não tomava, fazia o quê? Entulhava os poços, não é assim? E eu pergunto, aonde ele cavava? Por que dava água? Porque ele tinha promessa. Tem irmão que anda brigando pela cadeira. Olha, não, é o seguinte, se me tomar essa igreja aqui, rapaz, tu não tem promessa, rapaz. Deixa Deus ampliar teu lugar. Não, irmão, pois fica aí. Não é assim? Às vezes Deus quer te dar uma coisa maior, mas ele está preso no pequeno, porque ele não tem a visão ampliada. E quando ele tem... Pronto, eu quando era menino, eu assistia o Thundercats. Não tinha? Aí ele dizia com a espada, Thundercats. Mas ele dizia assim, me dá a visão além do alcance. Aí toda vez, e eu nem pregava, depois que eu comecei a ler a Bíblia, eu dizia para Deus, Senhor, me dá a visão, porque sem tu sem fé, tu só vês bem aqui, limitada. Tu briga por um copo d'água, enquanto Deus quer abrir um poço para tu. É assim? Ou tu briga por um poço, enquanto Ele quer abrir uma cisterna. É assim ou não é? Ele quer abrir uma fonte, porque o nosso Deus é o Deus que amplia. Mas para Deus ampliar, eu tenho que viver eu tenho que renunciar, eu tenho que mostrar que eu não sou apegado a nada. Vocês podem observar que todo crente que nem é apegado a nada, as coisas vêm para ele. E quanto mais tu briga pelas coisas, ela não vem para ti. E quando vem é com maldição. Porque a Bíblia diz em Provérbios 10, 22, a bênção do Senhor enriquece e não traz e não acrescenta dores. No hebraico lá é angústia, é preocupação. Me mostra um rico que não é angustiado. Medo da bolsa cair, medo do prefeito perder, medo do gerente, medo da loja se acabar. A bênção de Deus não, ele amplia. Aí, olha, ampliação. Aí pronto, tu vai para onde, Ló? Eu vou para cá, Abraão. Oh, Campinas, zona linda. Eita, eu vou para lá. Aí se Abraão não tivesse fé, meu Deus, ele escolheu o melhor lado. Era. Fala aí, então o povo não escuta. Diz aí como é. Em outra situação, ele nem mandava escolher, porque tinha Campina, ele estava olhando os dois, né? Ele mandaria ele voltar. Rapaz, ou então ele dizia assim, é meu sobrinho, rapaz, tu tem que me respeitar, rapaz, eu sou mais velho, tu tem que saber que eu sou teu pai praticamente. Então, rapaz, vá para lá, porque eu vou para cá. Tu escolheu aqui, mas cede para mim. Abraão, irmão, não vivia de favor, Abraão vivia de fé. E quem vive de fé, a promessa é e depois que o menino foi embora, aí Deus disse, Abraão, meu filho, vem cá. Ele disse, pô, não. Rapaz, eu acho bonito. É uma coisa boa. É lindo, rapaz, isso aqui é lindo. Abraão, meu filho, vem cá. Ele veio. Porque ele não escolheu nada, ele abriu mão dos direitos. Oh, irmão. Irmão, só faz isso quem é crente. Aí Abraão ficou, meu Deus, né? Aí, Abraão, olha ao teu redor, não foi? Abre os teus. Porque ele estava de olho aberto ou não estava, irmão? Parece uma redundância. Mas não era redundância. Abre os teus. Deus estava dizendo o seguinte, o que eu vou dar para tu, filho? Porque tu renunciou. Tu acreditou em mim.
Tu deixou eu escolher. Eu vou fazer o seguinte: abra os teus e vê a terra. Eu vou te dar do norte, além da tua visão, norte, sul, leste. Eu vou ampliar. Tem irmão brigando pelo um pontinho, não é assim? Brigando pelo um pontinho, brigando pelo espaçozinho, brigando, pronto, é uma briga doida. Igreja aí na justiça, um monte de pastor velho que não tem o que fazer, na justiça brigando por prédio, brigando por rua, limite, falta de visão, porque quem tem visão, amplia a promessa. Eita Deus. Lê esse texto. Ló levantou os olhos, regalou os olhos, e Abraão, Deus mandou. Ele... Por que quem não tem promessa? Ei, quem não tem promessa só tem olho grande. É assim ou não é? Quem não tem promessa só vive olhando para a bênção dos outros. Agora, quem tem promessa pode não ver ainda, mas ele não vê pelos olhos, mas ele já está vendo pelos olhos. Olha o que ele diz para Abraão. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Tem pessoas do nosso lado que atrapalham o nosso crescimento. Olha, você que anda com um mentiroso, você está atrapalhando a bênção. Anda com um fuxiqueiro, vai para cá. Você que anda com um fuxiqueiro, está atrapalhando a bênção. Anda com uma pessoa que é só falando mal da igreja, falando mal de pastor, falando mal disso ou daquilo, você está perdendo a bênção. Para você ganhar a bênção e ter a visão ampliada, você precisa se afastar dessas pessoas. O que ele diz, pastor? Abre os teus olhos e olha desde o lugar em que estás, para a banda do norte, do sul, do oriente e do ocidente. Sim. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Tudo que tu está vendo, meu filho, tudo, aonde der a tua vista. Aí ele ampliou. Por isso, levanta teus olhos, aonde der, eu estou te dando. Eita, vamos lá, verso 18. Verso 18. Verso 18. E Abraão armou as tendas e veio, e habitou nos carvalhais de Mane, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. E Abraão armou as suas tendas e veio, e habitou nos carvalhais de Mane, Sim. que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Pronto, agora vamos lá para a gente fechar. O que o pastor Luiz acabou de ler é que tudo que Deus acabou de falar com Abraão, Abraão abriu a boca e disse: é Deus, eu mereço mesmo. Eu sou homem de fé. Foi assim? Ele vai responder com oração. Ele vai responder com comunhão. Ele vai responder com adoração. Depois que Deus disse, tudo eu vou te abençoar, ele faz o quê? Hoje tem muito irmão que na hora que Deus... irmão, eu já tinha promessa. Deus já tinha me com a de orgulho, soberba. Abraão quando recebe tudo, ele levanta um altar. E aqui na lição nós falamos de 4 altares que Deus abençoou. Tá bem aí? Eu coloquei. Em Siquém. Em Siquém, vai. O primeiro altar em Siquém, que significa ombro. O segundo altar em Betel, casa de Deus. Terceiro altar em Hebrom, unido. E o quarto altar em Moriá, que quer dizer entrega. Ou seja, cada altar na vida de Abraão que ele levantava tinha um propósito, não é isso? Em Siquém, ombro. Deus era o que de Abraão? Era o amigo dele, era o ombro. Em Betel, o altar. Aqui é casa de... É Deus me abençoando. E em Hebrom, eu estou unido com ele, por isso que ele está me abençoando. E no Moriá, eu entreguei tudo, por isso que ele vai me devolver de novo o menino. Cada altar tinha eu coloquei aqui os 4 altares. Primeiro, comunhão com Deus, lugar de encontro. Segundo, adoração, reconhecimento da soberania. Terceiro, dependência. Ele não confiava na terra, mas na promessa. Quarto, memória espiritual. Altares, marcas, consequências que Deus fez na nossa vida. E também tem uma coisa, toda vez que ele levantava um altar, porque altar é sinal de morte. Romanos 12, primeiro, ele diz: apresentei os vossos como sacrifício. Ou seja, lá no altar, quem era que morria? Era o animal. E no altar, quem é que morre hoje? Cada vez que Abraão levantava um altar, o que estava acontecendo? Ele estava sacrificando, morrendo perante o Senhor. Senhor, eu não sou nada, eu não mereço nada, eu não sou digno de nada. Tudo isso aqui é para a glória do teu? Resumo.
Introdução. A promessa de ser uma grande nação, enfrentando a realidade da idade de Abraão e Sara, a lógica racional e humana. Abraão continuou debaixo de provas e muita fé. Primeiro ponto, Abraão volta do Egito para Canaã. O Egito é um tipo do mundo sem Deus. As riquezas do Egito produzem contenda entre os pastores, eles não podiam mais habitar juntos, produzem brigas que nos separam por espaço físico, campos e riquezas. Os parentes se separam, devemos evitar a desunião familiar. A escolha de cada um, a escolha de Ló, visão carnal, andava por vista e não por fé, escolhas trágicas e com consequências para toda a família. A escolha de Abraão, era um homem de fé, temente a Deus, buscava a direção divina, com a aprovação e bênção de Deus, e foi uma escolha pela fé. Segundo ponto, as consequências das escolhas. A colheita de Abraão, Deus aprovou a sua escolha, Deus direciona Abraão e Deus abençoa em todas as direções. A promessa para os descendentes de Abraão. Terceiro ponto, os altares erguidos por Abraão. A vida espiritual de Abraão é um homem de fé, de obediência e é adorador. Um altar na terra escolhido. Primeiro altar em Siquém, segundo altar em Betel, terceiro altar em Hebrom e o quarto altar em Moriá. Professor César, ora, pastor Luiz das Bênçãos Apostólicas. Senhor, te agradecemos nesta noite pela oportunidade e continue abençoando grandemente, meu Deus, teu povo está aprendendo, adorando, te louvando nesta noite. Continue abençoando a cada um de nós, nossa família, nos dando tua graça, teu cuidado, tua proteção. Continue abençoando grandemente teu filho, teu servo, professor, pastor Aziel, guardando o sangue de Jesus, fortalecendo, ampliando a sua saúde, usando em tuas mãos, grandemente, abençoando grandemente teu filho, juntamente com a sua família, ministério, igreja e projetos. Faz prosperar em tudo, em nome de Jesus. Te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.